Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo das rotações. Nesta aula nós vamos falar do cálculo do momento de inércia e do teorema dos eixos paralelos. Na última aula nós introduzimos o conceito de momento de inércia, usamos para isso o exemplo de um sistema de N partículas que estão girando em torno de um eixo fixo e vimos que para este caso o momento de inércia deste sistema é definido através dessa expressão que vocês estão vendo aqui. Antes de prosseguir, é importante a gente fazer uma distinção entre dois conceitos que são muito úteis quando a gente estuda momento de inércia, que é a distribuição discreta e distribuição contínua. O exemplo que nós acabamos de analisar se enquadra no que a gente chama de distribuição discreta, quando você tem um sistema de N partículas, número finito de partículas, que você é possível, portanto, enumerar a quantidade de partículas que tem nesse sistema. E para este caso, conforme vimos, o momento de inércia é dado por essa expressão que está aqui à esquerda. No entanto, nós podemos ter uma situação um pouquinho diferente, que é, na verdade, uma situação mais realista, uma vez que estamos cercados por objetos assim, em que um corpo material ele está continuamente distribuído ao longo de um volume, de uma forma bem definidos. E isso é o que a gente chama de distribuição contínua. E para este caso não faz sentido mais contabilizar as contribuições individuais de partículas, uma vez que o que você tem aí são elementos de massa. E, portanto, o momento de inércia para este caso vai ser dado por uma integral. Esta integral que está mostrada aqui à direita, em que você tem a integração dos elementos de massa e de suas respectivas distâncias até o eixo de rotação. Ok? Para melhor nos familiarizarmos com o conceito de momento de inércia, eu vou pedir para vocês darem uma olhada neste exemplo do livro-texto, que é o exemplo 9.2, e por isso eu não vou detalhá-lo aqui. Lá vocês podem ver os cálculos todos em detalhes, mas é um exemplo muito simples. Você tem um corpo que é constituído por 4 partículas, é um conjunto de 4 partículas idênticas, que estão conectados por hastes de massas desprezíveis. E nós estamos aqui calculando o momento de inércia para duas situações. Uma em que o eixo de rotação está posicionado aqui, de acordo com o que vocês estão vendo na figura, e no outro caso, o momento de inércia é deslocado para a esquerda. Perdão, o eixo de rotação é deslocado para a esquerda. E com isso, o que a gente observa aqui é que o resultado do momento de inércia ele se altera com essa escolha. Isso é uma coisa muito interessante porque, primeiro, é esperado, uma vez que o momento de inércia depende das distâncias de cada partícula, além das suas massas, depende da distância que cada partícula está do eixo de rotação. Então é algo totalmente esperado. Porém, isso nos diz outra coisa, que o momento de inércia ele não é uma propriedade intrínseca do corpo, uma vez que ele depende desse fator externo que é a escolha do eixo de rotação. Ok? O significado do momento de inércia, o significado físico do momento de inércia é muito simples se nós compararmos, se nós fizermos aqui um paralelo com as translações. Vamos lembrar que nas translações a dinâmica do movimento dos corpos é descrita pela segunda lei de Newton, que está mostrada aqui. A segunda lei de Newton nos diz o seguinte, que quanto maior a massa de um corpo, maior a força que você tem que empregar para produzir uma mesma aceleração. Correto? É exatamente isso que está expresso na segunda lei de Newton que vocês estão vendo aqui. Ou seja, a massa ela funciona nas translações como se fosse uma resistência, um tipo de resistência ao movimento, à medida do quanto um corpo resiste em ser acelerado. Por essa razão, a massa é muitas vezes referida como a inércia do corpo ou massa inercial. É usado também esse termo. E na rotação, o momento de inércia ele exerce o mesmo papel. Ele é como se fosse a resistência que é oferecida pelo corpo à aceleração angular. Quando nós analisarmos mais para frente a segunda lei de Newton para as rotações, isso vai ficar bastante claro. Esse paralelo vai ficar bastante claro. É importante aqui fazermos um comentário sobre as chamadas densidades de massa. Talvez vocês tenham
estejam estranhando o plural, porque afinal de contas densidade parece uma coisa só, mas na verdade para vários tipos de distribuições, em que você tem, por exemplo, uma barra ou uma chapa, um disco, você tem uma ou mais dimensões desse corpo que prevalecem na ordem de grandeza sobre as outras. Por exemplo, uma barra, o comprimento dessa barra é muito maior do que a sua espessura e sua largura. Isso torna muito conveniente definirmos um tipo de densidade específica para esse tipo de corpo, né, material, que nos diz o quanto de massa está distribuído nesse comprimento. E essa é a chamada densidade linear. Ou, para o caso de uma chapa, né, ou um disco, o quanto de massa está distribuído nesta superfície, que é o que a gente chama de densidade superficial. A densidade volumétrica é simplesmente a densidade que a gente já conhece, nós vimos lá atrás em fluidos. E para todos os casos que nós vamos analisar aqui, esses corpos, essas distribuições de massa serão sempre homogêneas, o que significa que suas densidades serão constantes. Isso vai introduzir um simplificador importante na hora de resolver os problemas, conforme veremos. Então vamos analisar aqui o primeiro exemplo, que é o momento de inércia de uma barra. E nós vamos ver o quanto o fato da barra, e aqui é o caso, a barra ser homogênea, né, ou uniforme, simplifica bastante o nosso problema, a resolução desse problema. Então nós temos aqui a barra e queremos encontrar o momento de inércia em relação a um eixo que passa por sua extremidade. A informação de onde está o momento de inércia, de onde está o eixo de rotação, é crucial para encontrar o momento de inércia. Sem essa informação não é possível obter o momento de inércia. Ok? Então neste caso aqui o eixo está passando por sua extremidade. Então, nós temos essa integral aqui, que é a que a gente precisa como nós temos uma distribuição contínua, então nós vamos utilizar esta integral, conforme vimos, para encontrar o momento de inércia desta barra em relação a este eixo. Então, como a barra é uniforme, o que acontece? Um elemento qualquer de massa da barra, que está distribuído num comprimento dx, ou seja, dm dx, vai ser a densidade linear. Como a barra é uniforme, essa densidade linear ela poderá ser obtida também se eu tomar a massa da barra inteira e dividir pelo seu comprimento, ou seja, é igual nos dois casos, né? dm dx vai ser igual a m sobre L. Isso me permite escrever, percebe que o dm é o que aparece aqui na integral, escrever o dm em termos de dx e transformar com isso esta integral numa integral em dx, que é a coordenada aqui que está localizando todos os elementos de massa da barra. Ok? Então, quando eu substituo isso aqui, m e L são constantes, logo sai da integral, eles saem da integral, e eu fico com uma integral simples de integral de 0 a L, que é o comprimento total da barra. 0 é onde começa o eixo de rotação. E L é onde termina a barra, certo? Que está numa extremidade da barra, então é 0 a L. Eu estou integrando, portanto, em toda a barra. E a integral, o integrando é que é x quadrado, né? Então tem o x quadrado dx, uma integral super simples, e o resultado disso é ml quadrado sobre 3. Ok? Agora vamos mudar um pouco a situação, deslocando o eixo de rotação para o centro de massa da barra. Como é uma barra uniforme, o centro de massa está exatamente no centro dela. Então, aqui no centro da barra. O que vai mudar aqui em relação ao que a gente fez anteriormente? Nada, exceto os limites de integração. Percebe que agora eu tenho o eixo passando no centro, só que eu preciso integrar em toda a barra. Então, eu preciso integrar da esquerda até a direita. Da esquerda do centro, como eu estou integrando na coordenada, vou integrar na coordenada x, e essa aqui é a origem, então eu vou integrar de menos L sobre 2, ou seja, a metade à esquerda do eixo, até a metade à direita. Com isso eu estou integrando em toda a barra.
Portanto, menos L sobre 2 até L sobre 2, esses serão os limites de integração. E com isso, o resultado da minha integral me dá um momento de inércia, que é mL² sobre 12. Ok? Então, eu tenho um momento de inércia aí que é menor do que na situação anterior. Agora, vamos analisar outro exemplo, que é o momento de inércia de um disco. E esse disco também é homogêneo. Logo, a sua densidade superficial é constante. Com isso, eu tenho um procedimento bem parecido com o que a gente fez lá para a barra. Só que neste caso, em vez de dx, eu tenho um dA. Porque qual é a chave aqui para resolver esse problema? Na barra, a gente integrava em todo o comprimento, ao longo do comprimento da barra. Aqui eu tenho que integrar ao longo da área. Em outras palavras, eu posso resolver esse problema fazendo o seguinte: dividindo esse disco em vários anéis e integrando em todos esses anéis. Ou seja, a partir da origem, eu posso escrever aqui um anel. Então, eu tenho vários anéis que compõem esse disco até a sua borda. Ok? Então, vamos tomar um anel específico destes de raio R. Então, este anel, como ele tem uma espessura dr, eu tenho aqui um elemento de massa dm. Ok? Então, o que eu preciso fazer aqui é escrever quem é o dA, para ter uma forma explícita aqui para o dm, que eu vou substituir na integral. O truque que a gente usa para escrever esse dA, nestes casos, é o seguinte: perceba que com este anel a gente pode fazer o seguinte: a gente pode quebrar bem aqui e formar um retangulinho com este anel, certo? Então, a largura deste retângulo vai ser quanto? dr, e o comprimento vai ser o comprimento do círculo, que é 2πr. Portanto, a área deste objeto, esta área em azul, que vai ser a área desse retângulo, que vai ser o próprio dA, vai ser quem? 2πr, comprimento, vezes a largura dr. Então, 2πr dr. Substituindo na integral, nós podemos realizar a integração, uma integração muito simples. Aqui embaixo, esse π ele desaparece porque a área é πr², correto? E com isso, o resultado para o momento de inércia é este, mr² sobre 2. No livro texto, na verdade, em vários livros textos tem tabelas como essa que mostram vários exemplos de momento de inércia para vários corpos e várias posições possíveis para o eixo de rotação. E por fim, vamos falar aqui do teorema dos eixos paralelos. O teorema dos eixos paralelos facilita bastante nosso trabalho de encontrar o momento de inércia, desde que nós conheçamos para um determinado corpo o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo seu centro de massa. E é exatamente isso que nós temos aqui. Um corpo rígido qualquer que está efetuando uma rotação em torno deste eixo aqui. O centro de massa está posicionado a essa distância, uma distância h deste eixo. E eu conheço o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa. Com isso, o teorema dos eixos paralelos me diz que eu preciso apenas a este momento de inércia em relação ao centro de massa, que chamamos de ICM, preciso apenas somar com mh², h é essa distância entre o centro de massa e o eixo de rotação. E com isso eu encontro o momento de inércia que passa em relação a este eixo de rotação. Podemos usar aqui como exemplo exatamente a barra para ver quanto que isso simplifica o nosso problema, que já não era uma integral complicada, mas dependendo do tipo de distribuição que você está analisando, pode ser que as integrais sejam um pouco mais complicadas. Mas aqui você tem, conforme nós calculamos, o momento de inércia em relação ao centro de massa é este aqui, mL² sobre 12, e eu quero saber agora o momento de inércia em relação ao eixo que passa por uma das extremidades, que é o primeiro caso que a gente analisou para a barra. Então, quando eu substituo aqui, e neste caso, como
o centro de massa e o eixo de rotação está a uma distância L sobre 2, o H é L sobre 2. Então, substituindo aqui, eu tenho este resultado, que é o que a gente obteve lá atrás. Ok? Ou seja, I é igual a ml² sobre 3. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham entendido bem. Dê uma olhada nos exemplos resolvidos lá do livro. E bons estudos. Até a próxima.